Fala galera, meu nome é Marco Augusto Seabra, eu estou aqui para mais um vídeo sobre Quarkus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre padrões HTTP, REST e conceitos de API Design, tá? A gente vai aproveitar o código que a gente começou a desenvolver na aula passada. Então, basicamente o que a gente vai precisar hoje para começar, né? Eu coloquei aqui. Se você tem já instalado na tua máquina um VS Code, Eclipse, outras ferramentas de desenvolvimento, você pode utilizar, né? Você vai precisar estar instalado na tua máquina também ou Java 11 ou Java 17, eu vou explicar por quê. E aqui no meu caso eu tenho também instalado o Postman, que é a ferramenta que a gente vai fazer os requests aqui para a gente testar, né? Mas você pode utilizar também alguma outra ferramenta. Se você tiver alguma dificuldade de instalar essas ferramentas, de configurar, eu também posso fazer um vídeo sobre isso, né? Mas tem bastante material na internet aí, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar o código da semana passada. Deixa eu mudar a janela aqui. Deixa eu pegar, a gente vai vir para aqui. Beleza. Então a gente está aqui com o código da semana passada. A gente já deu uma navegada nesse código, né? Recapitulando aqui, quando a gente cria lá um projeto no Quarkus, ele já traz aqui alguns templates de você empacotar o teu código, você rodar o teu build, né? A gente também chegou a rodar aqui um build, né? Deixa eu até parar aqui que ele já está rodando. A gente chegou a rodar um build aqui desse cara. Então a gente chegou aqui, ó, deu um mvn package. Esses comandos ele já vem aqui no readme do projeto. Então ele já traz essas informações aqui, né? Basicamente aqui ele está empacotando e rodando um build do teu projeto utilizando o Maven, tá? Então ele baixa as dependências, ele verifica se tem algum erro de compilação e executa aqui o build do teu projeto. Eu não alterei nada, tá? De propósito mesmo, eu não alterei nada no projeto padrão que vem. Ele já traz aqui um resource, né? E já traz aqui dois caras que testam, tanto no modo native quanto no modo JVM. Ele já traz essa estrutura aqui de exemplo, tá? E basicamente o que a gente vai fazer agora é criar aqui um endpoint no Postman para a gente fazer essa requisição. Você repara que quando você roda um mvn package, o que ele faz? Ele roda os testes que estão configurados aqui também, tá? Então, por padrão, ele já faz isso. Você tem como fazer um skip nesse teste, né? Não rodar o teste, mas ele já, por padrão, ele já entende que você declarou aqui, ele já vai executar automaticamente os testes. Beleza? Ele vai buildar. Ele vai, para ele testar, ele sobe, né? Ele sobe. Beleza. Ó, rodou um teste. Não teve nenhuma falha. Beleza, buildou. Para você rodar ele no VS Code, ele tem que ter algumas configurações aqui. Basicamente, eu criei aqui, ó, isso, depois vocês deem uma olhada lá no Git, eu vou colocar o Git desse projeto também nesse vídeo. Basicamente, a gente tem aqui algumas configurações de layout, de settings e de tasks, que é onde efetivamente ele roda esse comando, né? A gente poderia rodar ele manualmente aqui, ó. Se eu rodar esse cara manualmente aqui, ele vai fazer um startup do projeto. Mas aqui você consegue rodar direto pela ferramenta aqui do VS Code, tá? O que esse cara faz é basicamente buildar o projeto e fazer um startup aqui e ele fica rodando, né? Mas aí aqui a gente não conseguiria de repente colocar um breakpoint, colocar algumas configurações assim, né? Ele vai invocar aqui o startup do projeto e tudo mais. Esse projeto, como a gente não definiu nada, ele vai rodar na porta 8080, isso a gente vai ver na hora que a gente fizer a chamada aqui,
tá? Aí você vai me perguntar onde que a gente define isso. A gente define aqui no application.properties. Você poderia setar qualquer outra porta aqui, né? Às vezes a porta ela fica ocupada 8080, às vezes você roda algum outro projeto, mas basicamente você pode definir outra porta aqui para rodar esse cara. Mais o que? Bem, vamos lá, deixa eu parar esse cara aqui, vamos rodar por dentro do VS Code. Beleza. Eu vou aqui, ó, Run Debug. Pelo Eclipse você consegue também fazer, tem algumas configurações um pouco de plugin que você tem que fazer por dentro do Eclipse para rodar esse cara também. Eu particularmente prefiro rodar por aqui. E o que ele vai fazer aqui é exatamente o que a gente fez aqui no processo anterior. E aí eu vou construir aqui também com vocês a parte do Postman, né, dos requests. Repara que aqui ele tem um resource. Esse resource, o que acontece? Ele tem um path hello, que é o path padrão que vem nele. E aqui ele tem um get, que ele vai chamar esse cara aqui. A gente também vai se aprofundar em alguns padrões de design que a gente está vendo aqui, né? Como é que eu escrevo esse path, como é que eu defino aqui o get, outros verbos aqui. Mas basicamente, então, ele tem um path hello, ele tem um get e ele vai devolver uma string. Tá vendo? Então ele devolve uma string, produz um text plain. Então, beleza, subiu, vamos definir. Basicamente eu vou criar aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui o meu Postman. Cadê? Postman, beleza. Então eu tenho aqui, eu vou adicionar um request. O Postman também é simples de startar, ele já define um workspace para você começar. Eu criei aqui uma collection, né? Eu vim aqui, ó, New Collection, e se renomeia, foi isso que eu fiz, não tem muito segredo aqui. Depois eu apago. Criei uma collection, renomeei para quartos, e aqui eu venho aqui, ó, add request. E esse cara aqui eu vou chamar de hello. Para onde que eu vou apontar? Eu vou apontar http localhost 2.8080 barra. Esse aqui é o meu endereço, é o endereço que eu subi, que eu startei meu serviço lá pelo VS Code barra hello. E esse aqui é o path que a gente definiu lá. O verbo que a gente tem definido lá é get. Então, se eu fizer uma chamada aqui, ele vai me devolver status 200, vai me devolver um texto aqui, que é o que ele está configurado, é uma string que ele tem setado lá para responder. E sucesso, beleza, a gente conseguiu testar aqui o nosso primeiro endpoint, certo? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vocês perceberam que a gente tem algumas questões aqui, né? A gente está falando que ele devolve uma resposta, ele devolve aqui um objeto, nesse caso aqui é uma string, ele tem toda uma forma de construção desse path aqui, dessa URL, ele tem alguns verbos que a gente chama aqui, e a gente vai se aprofundar um pouco nisso agora, tá? A gente vai se aprofundar um pouco nisso agora, porque isso também é muito importante na hora de você construir a tua API, o teu serviço REST. Uma coisa importante falar também primeiro, a gente mostrou lá no início que a gente precisaria de ter instalado um Java, né, um JDK 11 ou 17, né? Onde que a gente encontra isso na configuração, né? Se a gente for na configuração do Maven aqui, o arquivo POM, que está na raiz do projeto, a gente vai perceber o seguinte, ó, ele tem um Maven Compiler Release e está aqui definido para a versão 11. Normalmente, quando você baixa, ele baixa na versão 17. Então, eu precisaria aqui ter um Java 17 instalado na minha máquina. Como eu não tenho, eu configurei o Java 11, tá?
Mas se você tiver o Java 17 na tua máquina, é só mudar essa configuração aqui, tá? Eu falei também, com relação a esses arquivos aqui, ó, o Dockerfile, JVM, como é que eu empacoto isso, né? A gente vai ver um pouco mais para frente, mas eu poderia vir aqui, ó, como eu já rodei o build da minha aplicação, ela foi e jogou os meus arquivos aqui compilados para uma pasta. Então, pessoal, ele jogou aqui, né, na verdade, o arquivo compilado aqui. A gente já tem o código buildado e a gente conseguiria tranquilamente aqui empacotar esse resultado desse código aqui, né, o build desse código, nessa imagem JVM aqui de maneira bem simples. Eu até coloquei no README aqui esse comando aqui, que é isso que a gente faz para buildar. Lembra que aqui, ó, esse "-t" aqui, ele representa a tag. Eu poderia botar uma versão aqui, ó, 1.0.2, sei lá. E aqui o "-f" é o path do arquivo. E aqui é o diretório que ele vai rodar esse build, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar esse build aqui, ele vai startar aqui. Como eu falei aqui, ó, ele vai pegar, vai rodar a primeira linha aqui, ó, a primeira linha referente à imagem. Se você não tiver no teu Docker essa imagem, ele vai lá no repositório, vai pegar, vai baixar essa imagem, vai setar um environment de language aqui, né? E aí vai copiar os arquivos aqui que você tem buildado aqui no teu projeto, beleza? E aí ele já vai ter uma imagem preparada para você rodar e fazer um deploy desse código seu no ambiente Docker, no ambiente Kubernetes, no ambiente Cloud AWS, no ambiente Google, no ambiente Azure. Então ele já tem uma estrutura já preparada de uma imagem que você pode subir para qualquer registry. E esses termos, se você não está habituado, a gente vai fazer um vídeo especificamente sobre isso, tá? Sobre todos esses temas, tá bom? Então não precisa ficar preocupado com isso não, beleza? Bem, aí a gente vai entrar na parte de recurso, né? Se a gente for desenvolver uma API, né, escrever ela, a gente pode ficar um pouco perdido, né? Eu particularmente, quando eu fui escrever a minha API, criar as minhas primeiras APIs, os meus primeiros serviços, né, eu comecei a ficar um pouco perdido de qual é a melhor forma de escrever, o que eu tenho que colocar. E aí, por exemplo, a parte de recurso, né, que é o URL que a gente vai expor como serviço, geralmente são substantivos, né, no plural, sucos, carros, produtos, né, a gente coloca geralmente o ID no path, para a gente conseguir trabalhar um pouco nas operações ali de get, post, pat, put, delete, né? Nunca nomeei um recurso dessa forma, por exemplo, obter sucos. Não coloque o verbo ali no meio, né? Sucos atualizar, então isso fica um pouco fora do padrão, né, do que as pessoas entendem como uma normalidade ali na hora de você desenvolver. Mapa de relações utilizando subrecursos, que é um terceiro ponto aqui. Então, geralmente, quando você tem uma lista embaixo do teu recurso, vamos supor, uma lista de avaliações dentro do teu objeto ali, suco. Então, a gente geralmente faz essa linha, né, essa URL com sucos, ID e avaliações, e assim por diante, né, para a gente conseguir ter um subrecurso dentro da lista. Uma outra coisa que a gente tem também é a parte de versionamento. Então, como é que se a gente for parar para pensar, né, a nossa API ela pode mudar o contrato que ela vai devolver. Então, o ideal é que você já crie um método de versionar a tua API para você conseguir ter vários níveis ali e não quebrar o teu cliente, né? Não quebrar ali o que outras pessoas vão estar chamando ali dentro da tua API. O que é isso? Imagina que você desenvolveu uma API para recuperar os sucos. E aí, num determinado momento, você percebeu, cara, eu tenho que implementar uma outra regra de negócio que vai devolver um objeto talvez diferente. Devolver um path diferente, né? Alguma coisa ali que não esteja
contemplando. E quem estiver utilizando a sua API, ela pode quebrar do lado de lá, porque ela já desenvolveu um programa em cima, um sistema em cima desse recurso que você passou para ela, né? Então, o ideal é que você trabalhe com versões para manter essa retrocompatibilidade, né? E você depois, futuramente, pode até avisar, ó, a versão 1 vai ser descontinuada, porque de repente vai ter uma integração com algum serviço que não funciona mais. Enfim, isso ajuda você a trabalhar na evolução da tua API, né? Uma outra coisa são as operações utilizadas, né? Que operações eu posso utilizar para criar minha API? Um get, por exemplo, eu posso listar todos os sucos que eu tenho, né? Um get batendo no path sucos ID, ele retorna 1. Um post para sucos, ele vai inserir um novo suco. Um put, geralmente, eu atualizo o meu objeto como um todo. O patch, ele pode atualizar parcialmente determinado campo, né, daquele suco. E o delete remove aquele suco. Então são algumas operações que aí sim a gente trabalha com os verbos, né, que a gente está muito acostumado do CRUD, né? Então incluir, alterar, recuperar, enfim. Então a gente tem alguns verbos aqui que a gente trabalha nas operações de HTTP, né? Uma outra coisa. E aí tem alguns status possíveis aqui, né? Que é basicamente o 200, que é um status genérico, né? Geralmente quando a gente recupera, por exemplo, eu dou até ali o exemplo de get sucos, passando o ID, e se ele recuperar o suco e não der nenhum problema no banco que você está acessando, alguma coisa, ele vai retornar 200. E esses erros podem ser tratados, e é importante também você colocar uma mensagem de erro caso falha, né? Caso falhe aquela operação. Então tem lá, essa lista aqui, gente, de status, eu criei uma imagem e publiquei lá no LinkedIn. Eu vou passar o URL aqui também na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupe com isso não. 202 accepted, 204 no content. Aí tem esses são os status de sucesso, né? Tem os status de erro no cliente, né? Quando dá um erro, por exemplo, na tua requisição acessando algum serviço, você já tomou isso. Um bad request, um unauthorized, forbidden, no content. Então, assim, esses erros eles refletem quando o teu cliente tenta acessar um recurso e ele devolve esse status, né? E aí tem os erros também continua, né? Os erros de cliente, que é 405, não permitido, 412, pré-condition fail, 413 entity large, né? Quando ele não consegue ler o retorno da entidade, 415 unsupported media type, que geralmente é quando você está passando um objeto no teu body ali incorreto, né? E aí ele dá esse tipo de problema. Uma outra coisa aqui é a parte tem mais dois aqui, que é bastante erro de 400. Unprocessable Entity, que é o 422, e o 429, Too Many Request, que é quando você chama várias vezes ali a API e ela devolve esse erro, tá? Aí a gente vai para a parte do erro no servidor, né? Quando, por exemplo, ele dá alguma falha de conexão com o banco, na hora de você efetuar a requisição, ou dar uma falha de alguma outra API, algum outro serviço que você acesse, né? Um internal server erro. Geralmente são erros não tratados, né? Normalmente a gente devolve um erro de negócio, né? E esses erros no servidor são erros não tratados, tá? Então, basicamente, são três aqui: internal server erro, 502 que é o bad gateway, e 503 é o service unavailable. Basicamente, os erros são esses. E aí a gente entra em alguns pontos aqui importantes também, que é a parte de segurança, né? Que a gente vai falar também nos vídeos mais para frente, que é a parte de segurança, como que eu protejo a minha API, como que eu torno ela segura, né? Leva em consideração alguns pontos aqui. A parte de cache, né? Às vezes a gente cria uma API para recuperar dados que não tem muita alteração, né? Vamos supor, e-mail,
nome, CPF, e a gente vai toda hora no banco e acessa esse recurso. De repente, se a gente tiver um volume muito grande de requisição e a gente gravar isso num cache intermediário, né, a gente pode ter uma performance muito melhor, né? A parte de callback ali, né, que a gente trabalha um pouco na forma assíncrona, né, para a gente, ó, fiz uma requisição, aí essa requisição foi para uma fila, processou e aí devolveu para você. Então, assim, tem como a gente utilizar esse recurso. Tem a parte de filtro para paginação e ordenação, né? Como é que eu filtro ali chamando minha API? Como é que eu construo esse processo, né? E a parte de hipermídia, que é basicamente a parte de eu devolver ali uma URL para acessar esse recurso, para facilitar o meu cliente de consumir, né, o que eu estou devolvendo. Basicamente é isso. Agora, o que a gente vai fazer? Né? A gente começou a desenvolver a nossa primeira API ali no Quarkus. Né? Eu vou mudar minha tela aqui para ele abrir o nosso Quarkus aqui. É o mesmo Quarkus que a gente está trabalhando desde o início, eu não alterei. Tá? Eu não alterei esse cara, então vocês já estão vendo ele aí. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou construir aqui. A gente já tem um recurso padrão aqui, que é o hello, né? Que é o que ele já vem quando a gente baixa. A gente já viu que ele já tem uma parte de teste aqui, a gente ainda não falou muito sobre isso. A gente já construiu também as nossas requisições lá no Postman para chamar esse serviço. Né? E agora, basicamente, a gente vai criar um novo aqui, utilizando alguns padrões daquele que a gente falou, que é o suco resource.java. Então, a gente vai criar esse resource aqui para a gente utilizar alguns recursos ali de operações, de conceitos ali que a gente trabalhou. Tá? Eu vou passar o vídeo para você não ficar aí entediado, né? E a gente se fala daqui a pouco. Bem, aqui então o que eu fiz, galera? Eu criei aqui, né, o nosso build lá, que a gente rodou, tá aqui no nosso README, e coloquei também um checkout para todo o código que a gente colocou ali da aula 1, ela não se perder, então ele vai estar numa branch, tá? A gente também vai vai fazer um vídeo aí mais para frente sobre Git, que a gente utilizando alguns métodos de Git Flow e tudo mais para isso é bem importante também no processo de desenvolvimento, principalmente. Aqui o que a gente fez, né? Eu criei uma estrutura aqui chamada Entity, que a gente vai colocar as nossas entidades dentro de uma pastinha chamada Domain, e criei uma estrutura chamada Resource. Essa estrutura Resource, ela vai estar aqui, vai ter duas estruturas, né? A Hello, que eu mantive, ela está aqui, ó, eu não apaguei. E eu criei uma estrutura nova chamada Resource, tá? E aqui nesse momento, eu não vou me preocupar com banco, com armazenar essas informações. É só para a gente fixar aqui a parte de design de API, o que eu coloco, como é que eu construo, como é que eu faço uma chamada REST, né? Então tá aqui, eu gerei uma estrutura aqui. Eu vou explicar algumas coisas. Então, como eu falei lá, a gente tem alguns verbos aqui, get, que a gente recupera os nossos dados, né? E aí tem toda uma forma da gente escrever aqui o nosso path para a gente expor esse serviço, né? Como um recurso. Então, ele tem aqui, a gente versionou, ó, eu versionei esse cara, tá no plural, né? Isso é bem importante. Aqui, quando eu não defino um path, geralmente eu retorno a minha lista inteira, então eu estou retornando todos os meus sucos aqui nesse get. Geralmente, quando eu defino um path é para filtrar por ID ou por algum outro filtro que você queira criar. Aqui eu só criei um por ID, então eu faço um filtro aqui, né? Enfim, via stream aqui, eu estou fazendo a partir daquela lista. Aqui o que eu vou responder, né? O que eu vou devolver de resposta? Eu sempre estou devolvendo um response aqui, que é um objeto que vai devolver o status, né? 200, 500, 204, que a gente viu lá, né? E eu vou colocar o link, a URL também
de um one page, né, para a gente ter todos os comandos ali num lugar só, para a gente ficar mais fácil a gente lembrar, porque são muitas informações. Então tem aqui o interno server erro, que é o 500, né? Se der algum problema de parse aqui que ele pede, né? Eu estou convertendo esse cara para um JSON. E o meu post, né? Que eu salvo a minha entidade, tá aqui. Então quando geralmente eu tenho um post, não estou passando path, ele vai persistir essa entidade. Eu poderia aqui passar um path, de repente, se você tem um sub-item, né? Vamos supor que eu tivesse uma lista aqui dentro de suco, do objeto suco. E aí eu passaria um ID e passaria a entidade essa lista, enfim, daria para fazer algumas outras coisas aqui, mas eu só mantive aqui para ser mais simples, né, a parte de suco. Tem a parte do put aqui, que ele faz basicamente uma atualização do objeto inteiro. A única coisa que não altera aqui, eu não estou alterando, é o ID. Então ele vai setar aqui e vai fazer esse replace aqui. E tem a parte aqui do patch também, que é um update parcial, tá? Que ele pega aqui. E a parte do delete, tá bom? Beleza? Bem, aí tem os objetos, né? As entidades. Basicamente, a gente está utilizando aqui na entidade um recurso chamado Lombok, né? Que é uma lib que eu importei aqui no POM. Então a gente tem o nosso POM aqui, ó, ele está importando a parte do Jackson aqui, como a gente já estava. Esse cara aqui nem precisa, já vou remover de uma vez. Por enquanto não vamos utilizar para fazer requisições a outras APIs. Tem a parte do OpenAPI, que eu vou falar também sobre isso. E tem um Lombok aqui que a gente já tem uma versão. E está aqui. Esse aqui também não precisa por enquanto. Que é um map struct. Já tirei. Beleza, então eu tenho aqui o nosso REST, né, que vai expor nossa API. Tem o OpenAPI, que basicamente a gente vai montar um Swagger, um resultado, uma documentação sobre isso que a gente está fazendo aqui e vai poder expor isso para qualquer pessoa conseguir consumir, né, os nossos serviços. Tem a parte do Lombok, que basicamente ele diminui nosso trabalho aqui, ó. Você vê que eu não defini get, set, equals, hashcode, argumentos de construtor sem e com argumentos, né? Com argumentos e sem argumentos. Enfim. E a nossa entidade aqui de update parcial, que é o nosso patch, que a gente utiliza só, nesse objeto a gente só está atualizando aqui a descrição e o valor. Então, quando ele vem aqui para o nosso resource, o nosso patch aqui, ó, eu recebo um objeto desse tipo e ele vai fazer o set aqui, ó, desses dados aqui, basicamente, e vai atualizar só os dados ali que tem na atualização parcial. Então tá aí o nosso Postman, né? A gente já tinha feito aqui uma configuração para fazer as requisições de hello. Eu criei aqui também toda a estrutura que a gente desenvolveu para a nossa API, a parte de get, ó, get para listar todos, a parte de get por ID, né? Então eu passo um ID aqui no path para ele retornar um específico. A parte de salvar, né? Que eu passo aqui um post e aí passo a entidade no nosso body aqui do post e ele me devolve aqui já com o ID setado, né? A parte do put tem aqui, eu já passo o ID na URL e ele faz um filtro e altera os dados desse item. A parte do patch aqui, eu passo o ID, defino o meu verbo patch aqui e só passo dois campos, eu não passo o nome, por exemplo. Se eu passar o nome aqui, ele vai dar erro de 400 e erro de 400 do tipo que ele tá passando, tá? E a parte de delete aqui eu passo um ID e ele vai me devolver aqui um 204, não vai retornar conteúdo, mas ele vai falar que o nosso delete foi com sucesso, tá? Deixa eu startar aqui. Deixa eu voltar para outra janela para vocês verem o que eu estou fazendo, mas basicamente eu vou
startar aqui o nosso projeto, já utilizando o VS Code aqui, como a gente configurou. Então, beleza. Vamos rodar esse cara. Uma coisa que a gente estava mostrando aqui no POM, enquanto vai subindo, é o nosso Open API. Nosso Open API, o que ele vai dizer aqui? É o nosso Swagger, tá? Eu coloquei aqui no application.properties a URL do nosso Swagger. Eu vou colocar esse cara aqui até em outro lugar. Vou colocar ele no README aqui. Vou botar aqui, ó. URL Swagger. Beleza, tá aqui. E aqui eu vou colocar assim. Swagger. E vou colocar aqui a URL. Para a gente conseguir acessar ele. Beleza? Então eu vou tirar esse cara daqui para não ficar no application. Depois a gente define aí. Tá? Então beleza. Vamos lá. A gente vai voltar para o nosso Postman. Tá aqui. Beleza, estamos lá no delete. Vamos rodar esse cara aqui. Então, se eu pegar aqui os sucos, né? Tô indo lá, http localhost 8080, que a gente não definiu porta específica, v1 sucos. Ele vai rodar aqui e vai trazer os sucos que a gente está naquele array lá definindo no nosso construtor. Então tem lá, botei o valor aqui fictício, uva e laranja. Beleza. Agora eu só quero pegar o primeiro item, uva. Vai retornar uva. Se eu quiser pegar o segundo item, eu vou passar o ID 2, laranja. Beleza. Agora eu quero salvar um terceiro item, morango. Beleza. Eu não estou passando o ID aqui, ó. Porque o ID ele vai gerar esse ID pra gente. Morango. Aí se eu vier no primeiro aqui, ó, vou listar todos os sucos. Morango. Se eu rodar esse cara de novo, então eu vou passar outro morango. Eu não estou definindo o ID. Ele vai gerar o outro, duplicar esse cara lá, ó. Olha lá, ele vai listar mais um morango. Ó. Então inseriu 2 aqui. Então o post ele vai criar, ele sempre vai criar ali mais um item. Atualizar, ó, eu estou falando aqui que, cara, eu gravei errado, meu item 1 não é uva, ele é tangerina, tá? Então eu vou lá, vou fazer um put, vou rodar, tangerina. Se eu vier aqui e listar o primeiro item da nossa lista no get by ID, tangerina. Beleza. Agora, eu quero só atualizar parcialmente esse primeiro item. Eu vou até mudar aqui que ele vai ser tangerina sem açúcar. O que ele vai vir aqui? Eu estou fazendo um patch agora. Repara que a URL é exatamente a mesma do nosso put ali. Então, ele vai vir aqui, ó, rodei tangerina, tal. Se eu vier listar aqui agora novamente, ele vai listar lá, primeiro suco, tangerina sem açúcar. Beleza. Cara, agora gravei errado, salvei errado, não quero isso. Tenho que remover. Verbo delete, suco, removido. Se eu vier aqui e listar todos os sucos, não vai trazer mais o primeiro. Beleza? Esse foi a parte do Postman que eu criei. Eu vou ver se eu consigo definir uma biblioteca para vocês conseguirem acessar também, tá? Eu acho que tem como fazer isso por aqui. Uma coisa que eu vou mostrar para vocês também, eu vou abrir uma aba aqui. Tá até aqui aberta. Chrome. Tá aqui, ó. Beleza. Então, quando eu acesso essa URL, eu vou acessar para vocês verem aqui, ó. Eu estou acessando o Swagger, que é uma biblioteca que ele expõe, ele lê todo o nosso projeto e expõe todos os nossos recursos que estão mapeados ali
como um serviço, né? Um serviço externo de REST HTTP. Então ele vai varrer ali e ele identificou dois objetos, duas entidades, suco e suco parcial. E aqui ele identificou todos os nossos endpoints e que verbos a gente está usando, tá vendo? Ó, ele pegou o get lá do hello, ele pegou o get do sucos, que lista todos os sucos, o post, que salva o nosso, cria um novo objeto, ele pegou o get por ID, que vai retornar um suco específico, um put por ID, que vai salvar, atualizar aquele recurso específico, o delete, que vai remover um recurso específico, e o patch, que vai atualizar parcialmente um recurso específico. Então isso aqui facilita muito na hora que a gente for expor a nossa API para alguém, porque ele não vai precisar ficar perguntando, poxa, como é que eu faço a chamada para salvar um suco? Ele falou, não, a gente passa essa URL aqui para ele e ele já vai saber como é que ele salva um suco. Por quê? Porque aqui, ó, tem todo o que ele precisa passar e você pode, inclusive, enviar por aqui. Ó. Eu posso preencher esse objeto por aqui e persistir esse novo suco. Tá legal? Então, beleza, gente. Era isso que eu queria falar nessa aula. A gente vai falar, vai ter alguns vídeos em sequência que a gente vai falar um pouco sobre teste. A gente vai ter alguns vídeos em sequência que a gente vai falar um pouco sobre Git, né? Eu vou gravar esse Git aqui, esse resultado desse código numa branch específica que eu vou colocar lá no README chamado aula 2. Vocês vão poder acessar especificamente esse código. E a gente vai continuar evoluindo esse código para persistir esses dados em banco, né? Como é que eu subo ali a parte do Docker, né? Então tem bastante coisa para a gente ver interessante aí, beleza? Então se você gostou, dá um joinha, curte aí, compartilha, para a gente conseguir aqui atender aí o que você precisa de conhecimento, né? E para você conseguir atingir seus objetivos aí, beleza? Tamo junto aí. Um abraço, pessoal.